Estamos de volta com o Alerj Debate. Conversamos hoje sobre os 7 anos da aprovação da Lei Federal da Alienação Parental. Senhores, como falávamos no primeiro bloco, a Lei da Guarda Compartilhada é uma lei de 2014, né? Bastante recente, mais recente até do que a Lei da Alienação Parental. Ela ajuda a diminuir os casos, os problemas causados pela alienação parental, na medida que ela proporciona uma convivência maior dos dois pais com a criança? Há um consenso que a guarda compartilhada, ela de fato contribui, embora eu não tenha dados estatísticos, para a redução das hipóteses de alienação parental. Mas, como eu havia já afirmado, de uma maneira geral nós depositamos nossas fichas no Poder Judiciário, como se o Poder Judiciário pudesse resolver todos esses problemas. E até é curioso, sempre se faz essa reflexão, o juiz, que é um terceiro, que não conhece sobre a vida das pessoas, que tem milhares de processos para julgar, que trata literalmente de papel, mas trata de pessoas também, ele vai dar uma decisão que vai interferir na vida das pessoas. Portanto, muito mais relevante do que se discutir se a guarda compartilhada ela é um mecanismo efetivo de redução da alienação parental, buscar, e o próprio deputado aqui está de parabéns, buscar mecanismos de informações, divulgar o quão perniciosa é essa prática, estabelecer mecanismos outros de solução de controvérsias. O Poder Judiciário aqui do Estado do Rio de Janeiro, de maneira bastante importante, tem estabelecido, por exemplo, a mediação como um mecanismo importante de redução das hipóteses de alienação parental, porque o mediador ele não vai decidir em desfavor ou a favor de uma das partes, ele vai criar um ambiente propício para que as próprias partes cheguem a um eventual consenso, e isso é diálogo. Não é o Poder Judiciário decidindo, até porque alguém vai sair dali do litígio de maneira não satisfeita. E o que se percebe, até na minha experiência prática, é que às vezes um processo termina e o litígio ele perdura. Mas eu reconheço que quando se proporciona a que as partes, os genitores, tenham um equilíbrio no âmbito da convivência, a possibilidade da prática de alienação parental vai ser reduzida substancialmente, mas não significa dizer que na implementação prática da guarda compartilhada, um dos genitores não realize de maneira direta, indireta, de maneira clara ou até de forma subliminar, campanha de desqualificação. Pode acontecer. Pode acontecer, sem sombra de dúvidas, e isso acontece de fato na realidade prática. Mas é só uma dúvida, a guarda compartilhada, quando o juiz determina, ela tem a aprovação dos dois? Não necessariamente. Ou não necessariamente? Me parece que a grande mudança legislativa em relação a essa lei que alterou o Código Civil, embora já estivesse a presença de guarda compartilhada no direito brasileiro, eu diria que a grande novidade foi estabelecer a guarda compartilhada como regra e estabelecer também que a guarda compartilhada pode ser implementada apesar da divergência entre os genitores. Não é preciso que haja um consenso entre os genitores para que a guarda compartilhada seja estabelecida. Esse é o grande marco legislativo da alteração recente no âmbito do Código Civil. Entendi. Deputado, o senhor realizou uma audiência pública aqui na casa, em conjunto com a Comissão da Criança, Adolescente e Idoso, para tratar desse tema. Fala um pouquinho como é que foi. Fizemos aqui, convidamos juízes, promotores, também fizemos seminários através da ELERJ, né, que é a Escola do Legislativo, para que a gente pudesse dar treinamento também para os conselhos tutelares. Porque, primeiro que a lei diz que faz 7 anos, que fala da alienação parental, foi um avanço. E a guarda compartilhada, a meu ver, o doutor João já confirmou aqui, ela vem por uma decisão judicial. O juiz vai dizer que tem que ter a guarda compartilhada, porque se for deixar pela vontade de uma das partes, isso nunca poderia ocorrer. Logicamente, já havia essa possibilidade no direito brasileiro, mas isso passa a ser um marco. Então, com essa previsão na legislação, né, eu acho que avançou-se muito, né, com a questão da alienação parental lá, quando tipificou a lei, quando tipifica, e agora com a lei de 2014, que prevê a guarda compartilhada como regra. Porque eu
tenho conhecidos que convivem com esses problemas diariamente, é uma guerra, para não falar outras coisas, né? Então, a Assembleia Legislativa aqui, a gente espera votar e aprovar esse projeto, né, para que a gente possa dar publicidade e fazer campanhas de esclarecimentos nas escolas, juntamente com as prefeituras, juntamente com os conselhos tutelares. Essa audiência pública com a Comissão da Criança e do Adolescente foi muito bacana, muito boa, e a gente tem que fazer esse papel de aproximar os problemas, né, da solução, trazer o Ministério Público, trazer o Judiciário, os advogados que militam nessa área, e também aproximar os pais que convivem e vivem com esses problemas. Então, a Assembleia já fez já algumas atividades e nós não vamos parar por aqui. Deputado, uma outra questão, doutor João também, tem um projeto em tramitação no Congresso atualmente que torna a alienação parental crime. Inclusive tem pena prevista, né, de reclusão de 3 meses a 3 anos. Qual a opinião dos senhores sobre esse projeto? O ideal, né, doutor João? O ideal é que não precisasse ter uma lei para tipificar e para... É uma correção, mas fazer o quê? Isso acontece na prática e os pais, né, que sofrem, por outro lado, precisam buscar os seus direitos. Infelizmente, não se chega a um acordo e tem que ser via judicial. É muito ruim, mas, por outro lado, também é a garantia daquele pai, daquele familiar ou da mãe que fica distante do seu filho. Opinião do senhor, doutor João. A legislação atual, ela já estabelece uma série de sanções que vão desde advertência, passando pelo estabelecimento de multa, até mesmo a suspensão da autoridade parental. Portanto, eu reconheço que o projeto em tramitação no Congresso, ele traz um efeito pedagógico, ele traz um efeito intimidador. Mas mais importante do que estabelecer uma cultura de criminalizar posturas, como por exemplo a alienação parental, seria muito mais efetivo, no meu modo de pensar, fazer aplicação concreta e efetiva da legislação. Nós temos instrumentos muito claros que podem ser utilizados como mecanismo também de pressão psicológica. Por exemplo, a fixação de multa àquele que comete o ato de alienação parental. Isso é comum? O senhor tem visto acontecer? Os juízes, eu confesso, têm uma certa timidez em relação à aplicação das sanções em decorrência da prática de atos de alienação parental. De uma maneira geral, os debates sobre alienação parental, eles surgem no curso de processos, normalmente de processos de guarda e regulamentação de convivência. E nesses processos, primordialmente, há necessidade de estabelecimento de audiências de resolução de conflitos, como por mediação, principalmente por mediação, mas em menor escala também por conciliação. E não raro os juízes, eles têm por hábito tentar buscar uma solução de consenso e realizar o acordo. Só que o problema da alienação parental não vai ter sido resolvido. Você faz um acordo para estabelecer a convivência, a guarda compartilhada, mas não se investigou, não se perquiriu se naquele caso concreto houve ou não a prática de alienação parental. Mas, de qualquer forma, todo esse arsenal posto à disposição do judiciário, eu acho que essa é a melhor expressão, há uma certa timidez ainda no uso desse arsenal. E, normalmente, as crianças costumam ser ouvidas nesses processos? Não existe uma regra em relação à faixa etária, há toda uma discussão dentro da própria literatura e do próprio Poder Judiciário. Evidentemente que uma criança de um bebê ou de tenra idade, 3, 4 anos, não tem condições. Mas, por exemplo, ali na casa de 10 anos, os juízes costumam ouvir, enfim, para fins até mesmo de emissão do que ele pretende. Mas durante o processo judicial, em relação à verificação da guarda compartilhada, se é para ser concedido ou não, bem como a prática da alienação parental, esses estudos biopsicossociais, principalmente estudos com psicólogos e assistentes sociais, é comum ouvir não apenas os sujeitos litigantes, mas também o infante, os avós, enfim, colaboradoras do lar, para que o juiz possa ter uma visão ampla a respeito do que está acontecendo naquele processo. Entendi. Agora, deputado, essa lei da alienação parental, ela também tem sido criticada por muitas pessoas que dizem que ela acaba protegendo pessoas que são acusadas de violência familiar, por exemplo.
no sentido de que o outro genitor quer tirar a criança do convívio do pai que realiza algum tipo de violência e esse pai alega que o que está acontecendo é uma alienação parental. Como é que dá para resolver essa situação? Infelizmente, né, não será uma lei que vai fazer que aquela situação se estabeleça, se normalize. Sempre haverá o outro lado buscando também o seu direito. E o pai que está mais distante vai buscar os seus também. Então, pai ou mãe, quando eu falo pai, eu não falo a figura do pai, né? É um dos genitores. Mas é uma coisa nova, é uma coisa que o próprio judiciário, né, poderia ter uma velocidade maior, mas em alguns casos, né, também tem que se pesquisar, tem que ter todo um acompanhamento para que a gente possa ter a certeza que aquele direito que está sendo buscado, aquele direito seja o direito verdadeiro do pai que quer mesmo, ou a mãe que quer estar próximo do filho. O senhor tem conhecimento desses casos? Isso é uma questão que, ao mesmo tempo em que, eventualmente, uma determinada legislação pode ela vir para o bem, ela pode vir para o mal. Então, a gente pega até um exemplo em relação à Lei Maria da Penha, que é um marco no direito brasileiro. Ela é uma lei protetiva da mulher, em estado de vulnerabilidade. Mas, não raro, essa lei é utilizada também como mecanismo para atingir o companheiro. E com a guarda compartilhada, com a alienação parental, a legislação não é diferente. Da mesma forma que ela é uma lei protetiva, aquele que é vítima dos atos de alienação parental, isso também tem um sentido contrário. Então, na verdade, o que tem que se, ali no caso concreto, é o juiz saber a dose certa para aplicar, investigar a questão de maneira profunda, produzir provas, buscar todo o apoio desse aparato de psicólogos, assistentes sociais, para que aí sim ele se sinta seguro. Ocorra. Para que e é ele muito sinta cruel, porque julgar. quem sofre é a criança, que é o mais desprotegido na história, né? E todo esse debate, me parece, que deve ser olhado, até mesmo a questão da conduta criminal, se é crime ou não, se vale a pena regulamentar isso. Acho que a pergunta central de todo o debate a gente tem que olhar para o menor, a gente tem que olhar para a criança desprotegida e buscar, obviamente, toda e qualquer interpretação, seja da lei, seja da prática, que esteja no sentido de preservar a sua dignidade, preservar a relação dos laços afetivos, preservar a convivência entre genitores e entre familiares, os avós, primos. Então, olhar sempre a criança no centro de toda a discussão. Tirar a criança do meio do tiroteio, né? Justamente. Obrigada, doutor João. Imagina. Obrigada, deputado André Siciliano. Obrigada também a você que nos acompanhou. Para rever este ou outro programa da TV Alerj, você pode acessar o nosso site www.alerj.rj.gov.br. Até a próxima. TV Alerj, canal do Povo Fluminense.